Olá, me chamo Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje eu venho falar com vocês a respeito da nossa quarta aula, que tem como tema dos crimes e das penas. É o capítulo 3 da Lei de Drogas. Nós vamos tratar dos artigos 28 a 30 desta lei. Mas do que realmente eu vou falar com vocês e que eu vou me deter nesta aula com vocês? Eu vou falar sobre a medida despenalizadora, uma não medida descriminalizadora, a pena a ser cumprida, a gente vai falar da multa e também da prescrição. Bom, são esses 5 tópicos importantes que a gente tem que levar em conta para iniciar esta aula. Então vamos lá? Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando a gente fala que ela é uma medida despenalizadora, mas não é uma medida descriminalizadora, eu estou deixando claro que não há cumprimento de pena no sistema carcerário, mas há um cumprimento de pena ordenado pelo próprio artigo, certo? Ou seja, ele não vai ficar preso, mas ele vai cumprir algumas medidas, algumas penas, né? E essas medidas mais conhecidas é que nós vamos falar a respeito dela. A gente sabe que o artigo 28, ele está tipificado para aquela pessoa que consome substância entorpecente. Não é para aquela que deseja traficar. Ele não está traficando, ele está consumindo. E quais são as consequências quando uma pessoa é pega com essa substância entorpecente? Ele pode sofrer advertências sobre os efeitos da droga. 2. Prestação de serviço à comunidade, participar de um programa ou curso educativo. Neste caso, quando a gente fala, vamos supor, de prestação de serviço à comunidade, existe um prazo de início e fim para o cumprimento desta medida ou para o cumprimento desta pena, correto? Só que esse prazo, ele é apenas 5 meses, mas quando nós estamos falando de alguém que é primário. No entanto, quando nós estamos tratando de reincidente, neste caso, o prazo aumenta um pouquinho, passa a ser então de 10 meses, certo? Vamos adiante. Nesse caso, vamos supor que seja da prestação de serviço à comunidade e esta pessoa, ela deveria iniciar o seu cumprimento desta prestação de serviço à comunidade em tal dia, em tal horário. Ele vai lá em tal dia, em tal horário e cumpre aquilo que foi estabelecido. Quando vamos supor que ele tem que retornar na próxima semana, ele não retorna, mas também não justifica a sua ausência. Ele simplesmente não faz nada, sabe? Pega aquela cara de paisagem, sabe? E interpreta ela e fica. É isso que acontece, ele não faz nada, ele não justifica. Quando ele não justifica, qual é a consequência? A admoestação, que é uma chamada de atenção, e o emprego da multa. Bom, evidente, e aí a gente deixa bem claro que o artigo 28, quem pega para dar uma lidinha, eu acho importante isso, a gente percebe que ele dá um tratamento mais humanizado, ele dá um tratamento um pouco mais diferenciado daquele que resolve partir para a área do tráfico de drogas e aquele que apenas consome essa substância entorpecente. Ele acende um alerta muito bem aceso, por sinal, para o sistema público de saúde e não para o direito penal. Aqui a gente percebe que o direito penal é o último rácio, pelo menos deveria ser o último rácio, né? Porque tudo vira uma panpenalização ou uma panprocessualização. Tudo é direito penal, tudo é processo penal. E, na verdade, quando a gente fala desse artigo 28, nós estamos lidando exclusivamente de uma forma muito mais humanizada e, consequentemente, ligado mais à área da saúde pública do que do próprio direito penal. Mas vamos dar prosseguimento. Mas existe prescrição para isso? Existe sim. Claro que tem que existir, porque senão fica aberto ad eterno. Olha, tem o prazo, né, de 2 anos a contar da imposição ou da execução da pena. Certo? Ou seja, foi imposto a ele a prestação de serviço à comunidade, correto? Nesse prazo, ele faltou o serviço à comunidade, não foi tomada nenhuma medida, aquilo foi prorrogando, foi postergando, e aí passaram-se 2 anos,
não há do que reclamar, né? O direito não socorre àqueles que dormem. Então, pode ocorrer sim a prescrição, mas também pode ocorrer a interrupção, conforme o artigo 107 do Código Penal. Neste fato agora, eu vou contar um exemplo que aconteceu quando eu morava em outro estado. Quando eu participava eu trabalhava em outro estado, não participava, mas trabalhava em outro estado. O fato é também um alerta, né, para todos nós que somos pais. Mas vamos lá. Foi o seguinte, no Juizado Especial Criminal houve o atendimento a um casal. Quando eu falo casal, eles não eram namorados. Eles eram jovens de 19 ou 20 anos, né, que tinham ingressado na mesma universidade naquele momento. Ele para a área da engenharia e ela para a área da administração. E como eles eram calouros na universidade, participaram de uma festa. E essa festa badalada, com som, muita gente, conhecendo gente nova, naquele clima universitário, né? Aquilo acho que foi a parte também próxima ao carnaval, aquela movimentação toda que acontece. Fizeram uma rodinha e tiveram várias rodinhas dentro dessa festa, desse local de festa. Qual era o problema das rodinhas? Nenhum. A questão era que dentro dessa rodinha, aquelas pessoas que faziam parte da rodinha, rodava ali também, caminhava ali dentro o cigarrinho de maconha. Eles nunca fizeram uso dessa substância entorpecente. Eles vieram de famílias muito bem estruturadas e estavam tranquilos com relação a isso. Não que famílias muito bem estruturadas, os filhos não vão passar por isso, estão salvos disso. Longe de mim dizer isso. Mas que eram pessoas que tinham consciência que aquela substância não era interessante para eles naquele momento. Então, eles nunca fizeram parte desse ciclo de usar substância psicotrópica. Só que, naquele dia, para se sentir enturmado, eles resolveram fumar também, o cigarrinho de maconha. Qual foi o azar deles, né? A sorte para a polícia, o azar deles, que a polícia chegou. E o cigarro estava na mão de cada um deles. Eles estavam em rodas separadas, no mesmo ambiente da festa, mas um bem distante do outro, eles nem se conheciam, né? E nesse caso, quando a polícia chegou, aqueles que eram mais espertos, como diz o povo, mais safo, né, conseguiram sair, fugir, mas eles, junto com tantos outros, foram presos. Chegaram ao Juizado Especial Criminal, na audiência, e no momento que eu estava presidindo a audiência, conversando com eles, eles falaram que nunca faziam parte disso, não sei o quê, mas para não se sentirem deslocados, para não se sentirem espalha-bolinho. Espalha-bolinho, para quem não sabe, é aquela pessoa que muita gente não conhece, às vezes é uma pessoa indesejada, muita gente conhece, e no momento que ela chega num grupo, que está todo mundo conversando, ela chega ali, as pessoas acabam se espalhando, dissolvendo aquele grupinho ali, né? Então, mostrando que aquela pessoa é indesejada. Então, para ela não passar, para eles não passarem por isso, já que eles eram calouros na universidade, eles então resolveram fumar o cigarro de maconha. Óbvio que foi uma situação ruim para ambos e foi apresentado para eles a prestação de serviço à comunidade ou, né, o pagamento de cestas básicas para uma instituição já formalizada. Essa instituição recebeu as cestas básicas, eles cumpriram direitinho, né? Mas ficou o alerta, né, do diálogo sempre franco, aberto e a qualquer tempo e hora com os próprios filhos, para que eles possam perceber que não precisa se envolver em determinadas situações para se sentir incluído no grupo. Vai existir um grupo em que não fará parte desse meio, dessa forma de viver, né, em que eles vão se encaixar naturalmente. Só que para isso leva tempo, e hoje o tempo é algo muito precioso, principalmente para os jovens que querem tudo para ontem. Então fica só um alerta para a gente ter sempre cuidado. Mas vamos continuar, e a chuva está caindo forte aqui, né? Mas vamos continuar. Eu estou falando também, e eu vou comentar com vocês agora, da jurisprudência. É do Tribunal de Justiça do Ceará. Essa jurisprudência eu acho importante. Por quê? Porque é uma apelação criminal, uma pessoa foi condenada por tráfico de drogas, houve a apelação e houve também a necessidade de desclassificação do crime do tráfico para o consumo, né? Para o consumo pessoal, ou seja, saiu do artigo 33 da Lei de Drogas e foi para o artigo 28 também desta lei. Por quê?
Porque os policiais argumentaram em juízo que aquela pessoa estava em atitude suspeita. Mas o que é isso, atitude suspeita? Vamos lá, os policiais eles não receberam nenhuma ligação anônima, em nenhum momento. Aquela área que eles estavam passando de carro não era uma área que oferecia algum risco de tráfico de drogas para eles, nada disso. Mas como eles estavam passando pela viatura, eles viram uma pessoa em uma atividade suspeita e resolveram abordar aquela pessoa. Abordaram o rapaz, né? Ele estava com 8 gramas de maconha e foi capturado como tráfico de drogas, que na verdade não é tráfico. Na verdade, a quantidade mínima, e ele não estava em atividade de traficância, deu a entender, ou deixou claro para todos nós, que ele não era tráfico de drogas. Em juízo, os policiais disseram o seguinte: olha, nós não vimos ele, nós não temos a clareza de falar que ele estava em uma atividade de traficância, mas ele estava em atitude suspeita, e a atitude suspeita não é o suficiente para que a gente possa abordar como traficante. Bom, dessa parte eu quero apenas uma reflexão antes de terminar essa aula, que eu acho importante, que a gente diz, olha o trovão, que está chovendo bastante aqui, que diz o seguinte, olha só, na maioria das vezes, as pessoas que ocupam o sistema carcerário são pessoas pretas, pobres e faveladas, com essas 3 características, né? Na sua maioria, quando são condenados por tráfico de drogas, se nós passarmos numa peneira, a maior parte deles pode até ser por tráfico de drogas, mas existe também uma boa quantidade que não era por tráfico de drogas, mas para consumo pessoal, e foram tipificados como traficantes. O que nós colocamos aqui, ou que eu coloco como pensamento, isso é até pensamento meu mesmo, que a gente possa ter um cuidado maior referente a isso. Porque nós estamos vendo pessoas sendo condenadas, tipificadas como traficantes, mas na verdade elas são apenas usuários de droga, ou estavam em uma atitude suspeita. Não estou dizendo que são todos que estão presos, são consumidores pessoais, mas eu estou dizendo que uma boa parte deles, com certeza. Fica a reflexão aí. Um forte abraço a todos e até a aula número 5. Até lá!